Boa noite. Sejam bem-vindos aqueles que estão aqui, encarnados, desencarnados, aqueles que vão ver de casa. Sejam todos muito bem-vindos. E eu quero começar agradecendo, né, gente? Porque entrar na casa de Luz e Esperança é como entrar na casa de um parente que você ama muito, mas que você não vê há muito tempo. Então, é tanto abraço, é tanto sorriso, é tanto carinho, é uma acolhida diferenciada. Muito obrigada, viu? Pelo carinho de vocês. É uma alegria muito grande vir aqui. Imagina. E aí eu trago um abraço lá do SEAC, né? O Centro Espírita Amor e Caridade, lá de Cabo Frio. Um abraço fraterno, um abraço gostoso para todos vocês. Então vamos começar? Essa paisagem que vocês estão vendo aqui é a capa deste livro, gente, Mudança de Rumo. E é sobre ele que nós vamos falar hoje. Garanto para vocês que é uma história bem interessante. Mas deixe-me falar uma coisinha antes. Se eu começar a tossir, gente, vocês não se incomodem. Eu peguei uma virose daquelas que, graças a Deus, está indo embora, mas assim, não se incomoda, tá? Vai ser rapidinho e vai passar. Então vamos lá. O livro Mudança de Rumo foi escrito por Richard Simonetti. Acredito que vocês já conheçam, né? Já tenham ouvido falar. Um palestrante, escritor, colaborador de jornais e revistas espíritas, o Reformador, o Clarim, Folha Espírita, percorreu os estados brasileiros até fora do país, divulgando a doutrina espírita. Ele desencarnou em 2018 com 48 obras publicadas, e esta aqui é uma delas, sobre a qual nós vamos falar hoje. Mas antes de começar a história do livro, nós vamos pensar um pouquinho na questão 909, que está lá no Livro dos Espíritos. Aquele livro, né, que é o nosso norte, com aquelas perguntas todas que Kardec fez aos espíritos e aquelas respostas fantásticas que norteiam a nossa vida. Que a gente pode ler 1000 vezes, que na próxima a gente ainda descobre alguma coisa que não tinha percebido antes, não é verdade? E aí a pergunta diz assim: o homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Quer dizer, se a gente quisesse, mas quisesse mesmo, quisesse com vontade, a gente pode melhorar? A gente pode ser melhor do que a gente é? E a resposta dos espíritos é a seguinte: sim. E às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Eu acho que aí a gente ganhou um puxãozinho de orelha, né? Está dizendo que o que falta para a gente melhorar é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. Aí a gente já começa pensando, né? Será que a gente está se esforçando bem, gente? Será? Não sei, né? Vamos ver. E aí, a história vai começar. Para essa história começar, nós precisamos conhecer uma família. Então vamos lá conhecer a família que aparece neste livrinho aqui. Para segurar assim? Tá bom. A família é composta pelo Belisário, que é o personagem principal dessa história. Ele é casado com Susana. Então aí está o casal do nosso livro, Belisário e Susana. Eles têm 3 filhos, que são o Maurício, a Carmen e o Júnior. Então, os 3 filhos do casal. O Maurício tem uma namorada já há algum tempo, que é a namorada Rita. Então, vocês estão aí, apresentados à família da nossa história. Primeira parte. Para quem já está pensando assim: ai meu Deus, ela vai contar o livro inteiro.
duas partes são. Vai demorar muito. Calma, gente, acalma o coração. São só duas partes. E não vai demorar muito, não. A primeira parte tem o título Nas Sombras. Se é nas sombras, gente, é porque não deve ser muito bom isso, né? Mas vamos lá. Belisário, na primeira página, está num lugar horroroso. Ele abre os olhos e vê uma sujeira, uma escuridão, muita lama, gente gritando, gente gemendo. É uma paisagem que não nos é desconhecida, né? Nós já conhecemos da literatura espírita. E aí ele começa a ver um nevoeiro e está se sentindo muito mal, um lugar lúgubre, uma vegetação rasteira, e as pessoas gritando, e as pessoas gemendo, e ele agoniado, perdido, sem saber onde que ele está, até que dá uma luz assim na cabeça dele, e ele fala: meu Deus, estou num brau, morri. É assim que começa o livro, primeira página, gente. Belisário constata, descobre, percebe que morreu. Morreu e foi para um brau, o que é pior. E ele começa a fazer uma reflexão. Eu tenho 55 anos. Eu sou muito novo para morrer, gente. Imagina, 55 anos, eu tenho família, eu tenho esposa, eu tenho 3 filhos, eu tenho uma indústria, tenho uma empresa de componentes eletrônicos que vai de vento em popa. Tenho muitos negócios, tenho compromissos. Como que eu posso morrer assim? Não estava na hora. É um absurdo isso. Que decepção. E aí ele pensa: peraí, pior ainda, eu era espírita e vim parar num brau? Como que espírita para num brau, gente? Não está já com a evolução garantida, não? Ele está indignado com isso. Indignado. Chorou, reclamou, revoltou-se, xingou. Aí foi se acalmando, né? Porque viu que não estava adiantando, fez umas preces. Oh, meu Deus, o poder da prece. Até que surge um velho amigo, o Ferreira, de quando eles estavam encarnados. E aí o Ferreira diz assim: então, meu caro Belisário, está gostando aqui deste spa da alma? Aí ele: spa? Spa você vai para emagrecer, para ficar mais bonito? Eu estou nesse lugar horroroso? Ele: pois é, mas aqui é o spa da alma. E você está gostando? E ele diz que não. Que lugar horroroso, é um engano, que houve um equívoco, que não era para ele estar ali. E ele fala, olha o que ele fala, gente, para o amigo. Ele fala: eu fui um homem de bem. Como que eu vim parar aqui? Homem de bem, gente. A gente conhece essa página, né? Lá da questão 918. O que é um homem de bem? É um homem justo, amoroso, caridoso, bondoso, humanitário, benevolente, indulgente, respeitador. E o Ferreira diz para ele: foi, Belisário? Você foi um homem de bem? Fui. Claro que fui. Tu era espírita. Fui um homem de bem. Claro que fui. Aí o amigo Ferreira diz para ele assim: homem de bem, né? Tá bom. Vamos dar uma olhadela no seu passado de homem de bem. Gente, se fosse com a gente, hein? Vamos dar uma olhadela no nosso passado, para ver como é que foi a nossa conduta. E o Belisário, vocês lembram? Que ele tem 55 anos, né? Só que o amigo fala para ele assim: não vamos olhar os 55 anos, não. Vamos olhar a sua última semana. Aí ele se anima: uma semana só? Ah, moleza. Vamos lá, você vai ver que isso aqui é um erro. Eu estou no lugar errado. E aí começa, gente. Vai ser uma semana só, de segunda até domingo. E para a gente acompanhar, tem um calendáriozinho ali, ó. O mês é o mês de março, o dia é o dia 5, que é uma segunda-feira.
Então, vamos lá. A gente está examinando a última semana do Belisário. Logo de manhã, a esposa Susana pede ao marido Belisário, por favor, leva o Júnior à escola hoje, que eu estou com muita dor de cabeça. E ele diz, nem pensar, função de levar o Júnior para a escola é sua. Você acorda e vai, porque eu vou dormir mais meia hora. Acordou, foi tomar café, vem a Maria, uma funcionária da casa que cuida do serviço doméstico há anos. Viu todos os filhos nascerem. E aí ela pede, por favor, seu Belisário, o senhor pode levar para a firma essas contas aqui para pagar? O dinheiro está aqui. É porque quando eu saí, o banco já está fechado. Naquela época do livro, gente, não tinha internet ainda, né? E ele diz, claro que não. A conta não é sua? Você que paga. Não posso misturar família com trabalho. Não posso, Maria, sinto muito. Indo para trabalhar, para no sinal, vê um rapazinho, menininho, muito inteligente, muito hábil, fazendo malabarismo. E ele fica encantado, ele fala, nossa, esse menino é muito bom, devia trabalhar no restaurante, sim, devia trabalhar fazendo isso. Mas não dá nem confiança, não abre nem o vidro do carro e passa direto. No trânsito, continua mal educado, cortando todo mundo. Chega à empresa e tem logo um funcionário para atender, que é o Roberto, que está sofrendo de síndrome do pânico. Já foi ao médico, tem atestado, e o Belisário não quer saber. Ele diz, não, vamos despedir. Não trabalha, tem que ser despedido. Assim terminou a segunda-feira. Vamos para terça. Só um dia. Foi só a segunda, hein, gente? Agora a gente vai para terça. Terça é dia 6 de março. Um cliente da firma de anos, o senhor Joaquim, estava devendo, porque estava com títulos atrasados por passar por uma situação muito complicada na vida pessoal. O Belisário não quis saber. Pode protestar os títulos porque não pagou, pode mandar, porque aqui ninguém pode ficar devendo, não. Criticou severamente os apelos de Marques. Aí a gente tem que conhecer Marques. Tanto o Belisário quanto a Susana, eles eram espíritas. Lembra que ele fala toda hora que ele era espírita? Pois é. Só que o Belisário, à medida que foi envelhecendo, foi enriquecendo, foi esquecendo também os seus compromissos na casa espírita e quase não ia mais. A Susana é que ia sempre. E eles vão uma noite e o Marques está pedindo doação do pessoal do centro para fazer uma creche, porque eles atendiam uma comunidade, tinha muitas crianças, as mães precisavam trabalhar e eles queriam construir uma salinha para funcionar como creche. O Belisário reclama, gente. Mania desse povo do centro pedir dinheiro? Toda hora para pedir dinheiro? É rifa, é almoço, é não sei o que, é doação, é carnê. Eles acham o quê? Que a gente tem dinheiro sobrando? Fica indignado no centro porque pediram dinheiro para creche. E ainda reclamou com a esposa em casa, falou para ela, para de ficar dando dinheiro para o centro, tá achando o quê? Que eu ganho dinheiro fácil? Gente, ele estava muito bem na empresa de componentes eletrônicos dele, né? Acabou a terça-feira, vamos para a quarta. Na quarta-feira, ele recebe lá na empresa um senhor, o Antônio Sinfrônio, e ele queria vender uma fazenda. Ele queria vender a fazenda porque ele estava muito endividado. E o Belisário viu ali uma oportunidade de se dar bem. Falou, ele está com a corda no pescoço. Qualquer oferta que eu fizer por essa fazenda, ele vai aceitar, porque ele está precisando do dinheiro. Aí ele oferece ao seu Antônio um valor 3 vezes menor do que a fazenda valia. E o seu Antônio fica consternado. Viveu a vida inteira ali, não queria se desfazer daquele local, havia muitas memórias afetivas, sabia que o preço era injusto, mas aceitou, né? Porque estava precisando. Aí o Belisário vai para casa e fala para a Susana, a esposa,
Fiz um negócio da China. Ganhei um dinheiro que você nem consegue imaginar os dígitos. Para você ficar feliz, ainda fiz um cheque de R$200 e dei lá pro centro, para aquele negócio lá de creche. Aí a Suzana, só 200? Você não falou que foi um negócio da China? Não podia ter ajudado um pouquinho mais? Aí já discutem, né? Porque ele fala, mulher sempre reclama, gente. Mulher nunca está satisfeita. Aí achei que ela ia ficar feliz. Não ficou feliz. Acabou a quarta-feira. Vamos para quinta. Quinta. Semana quase no fim, né? Parece que as coisas vão melhorar. Ele está lá trabalhando no escritório. Avisam que a namorada do filho foi lá pedir para ser atendida. Ele já está irritado. O que essa menina veio fazer aqui? Sabe que eu estou trabalhando, estou ocupada? Vou ter que parar meu serviço para atender a namorada de filho. Chegou lá, chorosa, nervosa, tremendo, aflita, e o Belisário nem se compadeceu. Falou, ó, minha filha, o que está acontecendo? Qual é o problema? Aí ela revela que está grávida. Você lembra que a Rita é a namorada do filho mais velho, né? Maurício. E o Belisário diz assim, grávida? Como grávida? Você é uma criança. Meu filho é outra criança. Como é que duas crianças vão cuidar de uma criança? Ele está fazendo faculdade, ele não pode parar a faculdade para cuidar de filho. Vocês foram irresponsáveis. Mas eu vou resolver isso. Vamos tirar essa criança. Não tem condição. Quem que vai cuidar? Nós não podemos. Já fizemos a nossa parte. Vocês não têm juízo. Então, resolvido, pode deixar que eu vou tomar as providências necessárias. À noite, foi à faculdade, buscou o filho Maurício, conversou com ele e falou, ó, está tudo resolvido. Esse filho não vai nascer porque não tem condição. Vocês fizeram uma bobagem que eu vou consertar. Gente, assim acaba a quinta-feira. Ainda bem que a semana está terminando, né? Sexta-feira, logo cedo chegou a empresa, manda chamar um funcionário de confiança, que é o Siqueira, que é responsável pela parte da contabilidade da empresa e autoriza umas notas frias. O dinheiro que vai entrar, mas que não vai ser declarado, para que a conta bancária dele se multiplique e que ele não tenha que pagar os seus encargos, seus impostos. Sexta-feira, né? Sextou. O que ele vai fazer no sextou? Vai almoçar e não volta para a empresa. Porque ele tem um amante, gente. E aí ele vai passar a tarde nos braços da bela Lucília. Não vai cumprir os compromissos da empresa, porque sextou, então é dia de ficar com a Lucília. Quando ele chega a casa à noite, ele escuta da filha do meio, da Carmen, a seguinte história. Pai, vim dirigindo e atropelei um carro. E ele fala, filha, como que você atropelou um carro? Eu me descontrolei, estava de noite, bati numa árvore, bati no carro, aí atropelei uma pessoa. Ele fala, e você? Está machucada? Ela, não, e o carro? O carro está um pouco amassado e tal. Precisamos resolver isso. Olha só, ele perguntou pela filha e ele perguntou pelo carro. E o que a filha falou? Que tinha atropelado uma pessoa. Da pessoa ele não quis nem saber. E ele resolve assim com a Carmen. Alguém viu? Tinha guarda? Câmera de segurança? Alguma testemunha na rua? E ela diz, não, era uma rua deserta, estava escuro, ninguém viu. Então tá bom, você não sai com o carro, para ninguém ver que o carro está amassado. Eu chamo um mecânico de confiança para fazer os reparos aqui em casa mesmo. E ninguém precisa saber que houve esse acidente. Assim acabou a sexta-feira. Vamos para sábado. Sábado de manhã é o dia em que Suzana, a esposa, tem os compromissos no centro. Faz a sopa, a visita à comunidade. E ele não vai. Desmarca.
diz para a Suzana que está com muitos compromissos na empresa. E a Suzana diz assim para ele: mas meu marido, hoje é sábado, você precisa trabalhar na empresa no sábado. Você não disse que os negócios vão bem? E ele fala: justamente, para os negócios irem bem, eu preciso estar lá trabalhando. Só que a gente vê na linha de baixo, gente, que o trabalho dele era outro, né? Passou o dia com a amante Lucília. E não chegou à noite a casa, no domingo, no sábado, perdão, para o culto do Evangelho no lar. A Suzana fez com os filhos, mas ele se atrasou e não chegou. Domingo, acabou a semana, vai ao clube jogar uma partida. Uma partida de casados contra solteiros, né? Tradicional. Dá um carrinho no colega, é expulso, xinga o juiz, parte para agredi-lo. Imagina, gente, era um jogo de brincadeira, de casados contra solteiros. Ele quer agredir o juiz. Desmaia, é levado de ambulância ao hospital. Passou o dia internado. Quem que ficou com ele? A esposa, Suzana. Discute com a esposa. Quando ele melhora, que ele acorda, ele discute com a esposa porque ele quer o celular. E a esposa diz: eu não vou dar o celular, você está aqui no hospital, acabou de ser internado, eu quero o celular, me dá o celular, eu quero o celular, me dá o celular. E aí ele tem um infarte. Acabou a semana, né? Então a gente já entendeu o que aconteceu. A semana dele, como é que ele estava lá no umbral? Teve um infarte. Voltemos à cena inicial. Belisário está lá conversando com o Ferreira. Lembra que o Ferreira falou para ele: vamos dar uma olhadinha na sua última semana. Belisário chorava, desolado. Meu Deus, que cegueira a minha! Quantas iniquidades cometi! Como foi possível que em tão pequeno espaço de tempo eu tenha errado tanto? Como pude comprometer-me tanto sem prestar atenção, sem identificar a minha inconsequência? Eu não sou um analfabeto. Ah, meu caro Ferreira, quem me dera ter, enquanto encarnado, a visão objetiva que você me proporcionou relacionada com as minhas defeições. Então, ele lamenta os erros, mas ele ameniza. Ele diz assim: não tinha ninguém para me avisar que eu estava fazendo alguma coisa errada. Ninguém me mostrou que o caminho que eu estava escolhendo não era o caminho adequado. Se alguém tivesse me dado uma dica, se eu soubesse, seria tudo diferente. Olha a resposta do Ferreira, gente. O pior é que você teve essa visão, Belisário. O que pensa que o Espiritismo veio fazer na Terra, se não abrir a cortina que separa o mundo espiritual do mundo físico e a inter-relação que há entre um e outro? Esse é o grande problema da humanidade, meu amigo. Qual aconteceu com você mesmo? Os homens têm na atividade religiosa um conforto para as horas difíceis, um mero exercício de prática exterior, sem considerar que a religião está no mundo para a renovação da humanidade. Então, como que ele não sabia que estava fazendo coisa errada? Como que ninguém disse para ele que aquilo não estava adequado? Ele não era um espírita, um frequentador da casa, um conhecedor da doutrina? Não sabia, não se julgava um homem de bem? Então é claro que ele sabia. Só que aqui vem aquela reflexão. Qual é o papel do Espiritismo? É só para a gente estudar?
É só para a gente assistir a palestra? É só para a gente beber água fluidificada, cantar no coral, vir toda semana? E a mudança? E a renovação? E a alteração da nossa conduta? Fica onde? Porque senão não adianta, né? Ferreira conversa com Belisário. E Belisário assume naquele momento que fez o que não devia. Fez o que não devia. E ele pergunta ao amigo assim: e agora? O que será de mim? Eu não estava preparado para morrer. Ninguém está, né, gente? A gente fala que está, né? Mas a gente for pensar bem, ninguém está. E ele, mais surpreendido, foi ainda. O amigo diz para ele: regozije-se, meu amigo. Você vai receber outra chance. Aí ele pensa assim: já sei, vou reencarnar. Ah, meu Deus, vou começar tudo de novo. O que será que vai ser de mim? Mas dessa vez eu vou fazer tudo certo. Que nem a gente falou, né, gente? Lá no mundo espiritual, aqui no planejamento desta reencarnação, a gente prometeu mundos e fundos. Ainda bem que a gente tem um amparo espiritual muito grande que não nos deixa assumir compromissos maiores. E aí ele fala: eu vou reencarnar. Agora eu vou fazer tudo certo. Agora eu estou animado. E o amigo diz para ele: calma, não é bem assim. E explica para Belisário que ele participou de uma EQM, uma experiência de quase morte, que ele não morreu, que ele está lá no hospital, cheio de aparelho, cheio de tubo, acabou de brigar com a esposa por causa do celular, né? Mas ele não morreu, o cordão de prata não foi rompido. Então ele teve essa oportunidade, essa visão dessa última semana, um mentor amigo do seu lado, mas ele vai voltar. Ele vai voltar mesmo por físico. Ele vai ter a oportunidade de se melhorar. E ele escuta do Ferreira assim: muito bem, comece por corrigir os deslizes cometidos nesta semana. Não é para você querer consertar os 55 anos da sua vida. Comece por consertar o que você fez na última semana. Será o seu ponto de partida. E não se esqueça da oração, que é o seu elo conosco. Nela, você encontrará a inspiração para modificar os rumos. Mudança de rumo, né, gente? Que é o título do livro. Modificar os rumos da sua existência e fazer o que deve ser feito. Aí vem a segunda parte do livro, né? Primeira parte, uma semana em que ele fez aquelas bobagens todas. Agora a segunda parte, mais uma semana da vida dele. Será que ele vai conseguir? A primeira parte tinha o título Das Sombras. Agora é Buscando a Luz. A história parou no dia 11 de março. E vamos retomá-la no dia 2 de abril, segunda-feira. Por quê? Saiu do hospital, demorou um tempo, foi para casa, estava se recuperando, né? Então agora, segunda-feira, tudo começa na segunda-feira, né, gente? A gente decide mudar a vida na segunda-feira, fazer a dieta na segunda-feira, tudo na segunda-feira. No dia 2 de abril, na segunda-feira, nós vamos retomar o nosso amigo Belisário. Segunda-feira, 2 de abril. Acorda mais cedo que Suzana e fala para ela: deixa que eu levo o Júnior para a escola, dorme mais um pouquinho, descansa. Você está muito atribulada aqui com as tarefas de casa. Vai tomar café e pergunta para Maria: Maria, tem alguma conta para pagar? Se tiver, eu levo. Pode deixar lá no escritório, tem sempre alguém que vai ao banco. Conversa com o filho sobre ser importante, que o filho queria que ele o levasse no carrão, porque tem vários carros. E aí ele fala que ter um carrão não é o mais importante. Quando ele passa no sinal, lembra o menino que fazia malabarismo no sinal? Ele auxilia esse menino de um jeito. O menino estava muito doente, com pneumonia, morava numa comunidade, ele leva o menino para casa, para o tratamento médico,
auxilia de uma maneira espetacular. E aquele funcionário que ele queria demitir, porque tinha síndrome do pânico, ele reconsidera, faz um horário diferenciado para que o Roberto possa trabalhar e conseguir ficar um período menor na empresa. Termina o dia como? A segunda-feira, faz uma prece. Terça-feira, analisa a situação daquele cliente que estava devendo, o Joaquim dos Santos. Ele havia tido um infarte de tanta preocupação porque ele não conseguia pagar os títulos. Belisário, além de prorrogar o prazo, ainda vai ao hospital, ainda visita a esposa e visita o Joaquim e retira o título do cartório. À noite, terça-feira, vai aonde? Ao centro. Ao centro, gente, olha, ele lembrou. E não foi nem Suzana que chamou. Ele foi por conta própria. Acabou a palestra, ele pediu o microfone a Marques, que era o presidente do centro, e falou: Marques, eu preciso falar umas palavrinhas aqui. E começou a falar com a plateia sobre a importância da creche, que precisava ter uma creche ali, que as pessoas podiam fazer uma doação, mesmo que fosse pequena, para que a creche saísse. E ele falou de uma maneira tão empolgada que todo mundo deu um jeitinho de doar alguma coisa e eles conseguiram arrecadar a quantia necessária. Acaba a terça-feira como? Ele faz uma prece. Quarta-feira, conversa com o Pedrinho sobre investimento. Quem é Pedrinho, gente? Pedrinho é o menino do sinal que ele levou para casa para cuidar pessoalmente do rapaz. E fala que vai investir, vai pagar uma escola de circo para ele e explica para o menino o que é um investimento. Vai à casa dos pais de Rita. Ai, meu Deus, quem é Rita mesmo nessa história? Rita é a namorada grávida. Lembra que ele já tinha articulado tudo para ela fazer um aborto? E aí ele vai, conta para a esposa, vai à casa dos pais de Rita. Rita não quer fazer o aborto de jeito nenhum. Conversa com os pais de Rita. Eles entram num acordo. Os pais, muito religiosos, muito católicos, os pais de Rita, não aceitavam de jeito nenhum o aborto. E a filha estava, entre a cruz e a espada, sem saber o que fazer. E Suzana e Belisário conversam com os pais da menina. A Rita está presente, o Maurício está presente, e eles decidem que cada um vai ajudar da maneira que for possível, que não vai haver aborto nenhum. Termina na quarta-feira como? Faz uma prece. Quinta-feira, Antônio Sinfrone. Quem é Antônio Sinfrone, gente? É o dono da fazenda. Belisário manda chamar o fazendeiro lá no escritório. Chega o fazendeiro, gente, é de dar dó. Cabisbaixo, curvado, trêmulo, arrasado, humilhado, porque sabe que fez um péssimo negócio, mas não tem como não fazer. E pergunta para o Belisário assim: mas o senhor me chamou aqui para quê? Vai querer diminuir mais ainda o que o senhor vai me pagar? O senhor sabe muito bem que isso não é justo. E aí o Belisário diz assim: não, eu chamei o senhor aqui porque houve um equívoco no valor do nosso negócio. Eu vou consertar aqui, porque eu averiguei que a fazenda vale muito mais. E aí ele paga o valor real, da fazenda ao Antônio Sinfrone. O senhorzinho, gente, sai de lá numa alegria, numa felicidade. Não porque ele tenha lucrado muito, é porque ele ganhou o justo, que valia a sua propriedade. Depois do almoço, o Belisário chama aquele funcionário da contabilidade e fala para ele: não quero mais nota fiscal fria, não quero mais burlar a fiscalização. Agora aqui na empresa vai ser tudo certo, tudo declarado, tudo com nota real, não vai ter mais caixa 2, não vai ter mais nada. Aí o Cícero virou para ele e falou: eu acho que esse piripaque que você teve realmente prejudicou a sua cabeça. Porque como que a gente vai continuar tendo os lucros que a gente tem se a gente não declarar tudo que ganha
aí o Belisário diz para ele: pobres nós não vamos ficar, mas a partir de hoje tudo aqui vai ser na legalidade. O Siqueira, a gente não entende nada, né? Porque ele trabalha lá há anos e o esquema era esse. Termina como? A quinta-feira, Belisário faz uma prece. Aí chega a sexta. A sexta, gente, é difícil. Não que os outros dias não tenham sido difíceis, né? Mas já começa. Sextou, vocês lembram o que ele fazia no sextou, né? Vai à casa de Lucília, que está empolgadíssima com uma viagem à Europa, que eles estavam programando, e o Belisário diz para ele: olha, infelizmente não tem viagem, não tem relacionamento, não tem caso, não tem mais nada, eu amo minha esposa e eu vou ficar com ela. A Lucília não se conforma, há tantos anos naquela posição cômoda, né? Além de ter a atenção que ela achava que merecia dele e toda a regalia financeira e a viagem à Europa. E ele diz: não quero, minha família, preciso consertar as besteiras que eu fiz, nosso relacionamento está findado. Quando volta para casa, ele chama a Carmen. Carmen é a filha que atropelou uma senhora. E chama a filha e fala: você sabe quem você atropelou, onde foi, qual foi a casa, qual foi a rua? E a Carmen fala: sei. E a pessoa caiu, morreu, foi para o hospital, foi socorrida? Carmen falou: não sei, eu fugi, não sei nem o que aconteceu com ela. Pois nós vamos lá agora, entra no carro. E aí ela acha a rua, acha a casa, bate lá na casa, acaba sabendo que foi uma senhora que parou de trabalhar porque ficou com o braço quebrado, que tinha uma filha que estava precisando de emprego. Belisário, a gente resolve a vida das duas, tanto da senhora quanto da filha, arrumando emprego para elas. E chegando à casa, ele chama a esposa e fala: tenho uma coisa para te dizer. Aí a esposa, já desanimada, né, com a conduta dele dos últimos tempos, mas ao mesmo tempo achando que ele estava mudado, alguma coisa tinha acontecido, ele estava estranho. Aquele infarto não afetou só o coração, não, afetou a cabeça também, porque ele estava diferente. E ele diz: olha só, tem uma coisa para te contar, eu tive um caso. E a Suzana fala: o quê? Como assim? Não, te dizendo, eu tive, não tenho mais. E ela, gente, fica transtornada. Como assim, meu marido de onde? Aquele choque, aquele impacto, eles conversam. Ela não quer saber de desculpa, ela não quer saber de esclarecimento, ela não quer saber de nada. E diz assim: ó, no nosso quarto você não dorme. Ele vai para o quarto de hóspedes e termina a sexta-feira fazendo uma prece. Aí vem sábado, acorda sábado, vai tomar o café da manhã e não encontra a esposa. Como assim, gente? A esposa não está em casa no café da manhã, sempre esteve anos, décadas, em que ela estava em casa no café da manhã. Não estava. Suzana sai andando a esmo, transtornada, né? Viu que seu casamento tinha acabado na cabeça dela, naquele momento, está desarvorada, e andando vai sentar num banco de praça e encontra com Marques, que é o presidente da casa espírita, um amigo de velha data. Eles conversam muito, o Marques dá uns conselhos para ela, pede a ela para pensar, para analisar, e pergunta assim: depois que o seu marido foi para o hospital, sofreu lá aquele mal, ele mudou de comportamento? E aí a Suzana fala assim: olha, ele mudou tanto que eu já nem reconheço. Ele anda fazendo umas coisas que ele nunca fez. Aí o Marcos fala: então pensa, talvez, não sei, pode ser, que vale a pena uma conversa sincera entre vocês. Ainda no mesmo dia, o Belisário retoma as atividades no centro e também conversa com o Marques, que é o presidente do centro. E aí o Marques diz: meu amigo, você fez uma quantidade de besteira, mas foi uma quantidade caprichada. Agora você vai ter que lutar muito para recuperar tudo
funcionário dele, do síndrome do pânico, está lá na empresa trabalhando. E é sábado, gente. Sábado não precisava trabalhar. Ele ficou tão grato por não ter sido despedido que ele faz agora até hora extra para agradecer, né, o que ele recebeu do patrão. Acabou o sábado, o Belisário vai dormir no quarto de hóspede, né, porque ele foi expulso do quarto pela Suzana, toda razão. E termina como sábado, faz uma prece. Domingo, volta ao clube, desculpa-se com os amigos e abraça o juiz. Aquele que ele queria acertar, né? Agredir. Pois é. Em casa, à noite, relata sua experiência de quase morte para a família, que ele não tinha contado nada para ninguém. Participa do culto do Evangelho do Lar e recebe o perdão de Suzana. É assim que termina, gente, o domingo de Belisário, nessa semana de recuperação. Ele diz assim: eu imaginava ser um homem de bem. Ai de mim! As experiências no umbral e a recordação de uma única semana de minha vida foram suficientes para demonstrar o quão distante eu estava dessa condição. Sinto agora o desejo sincero de acertar, de mudar de rumo, de consertar os meus enganos. Ferreira comenta no mundo espiritual: abençoado espada alma. Aquele tempinho que ele passou lá no umbral foi muito significativo, porque ele alterou a rota da sua existência. E agora fica o convite. A perguntinha do início, né? O homem sempre poderia vencer suas más tendências mediante seus próprios esforços? Resposta dos espíritos: sim, e às vezes com pouco esforço. O que lhe falta é a vontade. Como são poucos os que se esforçam entre vós. E aí a gente, com essa história do Belisário, fica até animado, né? Quem quer mudar? Quem quer mudar alguma coisa? A gente tem sempre alguma coisa para mudar. Nem precisa fazer uma semana dessa, né, gente? Mas uma coisinha a gente pode mudar. Richard Simonetti, que é o autor do livro, ele diz assim lá no finalzinho: eu ficarei feliz se isso, né, o livro, motivar ao esforço de renovação para o qual estamos na Terra. Sem essa iniciativa, estaremos sempre jogando pela janela da indiferença a maravilhosa oportunidade que Deus nos concedeu ao permitir nosso ingresso na abençoada escola da reencarnação. Então, assim, a nossa reencarnação atual, presente, é uma oportunidade maravilhosa. E o que nós estamos fazendo com ela? Estamos cuidando bem? Ótimo. Precisamos mudar alguma coisinha? Então vamos mudar. Vamos recordar o que Belisário disse? Ele disse assim: meu caro Ferreira, quem me dera ter, enquanto encarnado, a visão objetiva que você me proporcionou relacionada com as minhas defeições. E o Ferreira disse: você sabia, mas você teve aviso, mas você tinha condições de saber. O pior é que você teve essa visão, Belisário. O que pensa que o Espiritismo veio fazer na Terra, senão abrir a cortina que separa o mundo espiritual do mundo físico e a inter-relação que há entre um e outro? E aí a gente fica pensando, né? E a gente? Estamos preparados para uma semana, assim, passando na tela, igual a gente vê em filme, a última semana das nossas ações? De segunda a domingo? Será que tudo que a gente fez foi legal? Se foi, parabéns, ótimo. Estamos no caminho da evolução, nosso objetivo maior. Mas se não foi, uma coisinha ali, né?
tem outra coisinha lá, eu podia ter feito diferente, podia ter não falado daquele jeito, podia ter não agido daquela maneira, né? Então não vamos esperar, gente, um infarto, pelo amor de Deus. Não vamos esperar. O Espiritismo já nos deu tantas informações, já lemos tanto, já assistimos a tantas palestras, já tomamos tanto passe e água magnetizada. Será que já começamos a nossa reforma íntima? Tudo isso é maravilhoso. A gente precisa da casa, a gente precisa das palestras, a gente precisa do convívio, a gente precisa dos passes, da água magnetizada, mas sem alteração, a nossa conduta vai ser pouco, né? Vai ser pouco. Fica aqui o convite para uma mudança de rumo, que é o título do livro. Espero que tenham gostado da historinha e que fique na nossa cabeça, né? Que será que eu preciso mudar? Se